Mas mesmo se ela não falar, eu trabalho com uma modalidade da hipnoterapia, chama hipnose ericksoniana também, que você não precisa saber, né? Você vai sentindo no campo e você vai dando sugestões abertas e a pessoa vai se encaixando. Mas o ideal é que ela fale, né? Então, ela passa por uma consulta de avaliação, ela vai dizer aquilo é sigiloso, né? A gente vai fazer um tratamento, né? Então, a hipnose trabalha essa questão emocional, partindo do princípio que todo sintoma que você tem, ele é só o sintoma, ele é a pontinha do iceberg. Então, a hipnose é uma das poucas ferramentas que ela descobre a causa. Não é a causa que você acha que é. Ah, não, isso aqui foi porque meu pai falou aquilo. Não, é quando você abre uma regressão à causa, emergem informações que a pessoa não tinha consciência. Nossa, não sabia que era por isso. Então, revela-se aquilo que está oculto, porque muitos traumas foram recalcados devido à sua natureza, à sua gravidade, um abuso sexual, né? Muitas pessoas foram abusadas, não se lembram. Nem sabem, né? Eram muito pequenas, então... Só que está tudo registrado na região hipocampal do cérebro. Então, a hipnose tem essa técnica, essa capacidade de fazer isso. Mas, ora, Freud fazia isso também, só que Freud não fechava. Freud fazia uma hipnoanálise, né? Então, não dá para comparar com a hipnose que Freud fazia. Então, a gente faz uma ressignificação, né? Esse termo surgiu do termo reframing, que surgiu nos anos 70, é recente. Surgiu com Richard Bandler, que significa reenquadramento, que é ok, emergiu a informação, o que eu faço com isso? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Giudice. Hoje vamos falar de um tema que amamos, né? Nossa, bom, a gente ama, vocês vão amar muito mais. Com certeza, mas antes da gente apresentar o nosso convidado, tá, né, Rê? Bombando aí nas redes. Com certeza você já assistiu algum corte dele. Com certeza. Vamos dar os nossos recadinhos de sempre. Exato, né? Pessoal. Então, bom, a gente queria sempre dar as boas-vindas para quem está chegando agora aqui no nosso podcast Mulheres de Alma. Se você veio através de um corte ou de alguma indicação, então aproveita esse momento, inscreva-se, né? Não deixa passar 5 minutinhos, não. Se inscreve agora para você ativar aí as notificações e mostrar aí para o algoritmo que você está curtindo o nosso conteúdo, porque os nossos episódios, eles vão ao ar todas as terças, às 16h22. Você pode assistir. Eu vim assistindo Mulheres de Alma antes dessa gravação. Tem muitos bons pra você assistir. Tem muito convidado bem legal, né, Rê? Demais. Cada dia mais. E vamos também convidar o nosso querido Paulo Amaro para a semente de otimismo dessa semana. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento Sementes de Otimismo. Você vai errar muitas vezes, falhar algumas metas e sentir em certas ocasiões vontade de desistir. O que vai definir seu caminho, o que vai determinar seu sucesso é a forma como você reagirá a esses momentos difíceis. Errar é normal. Falhar é aceitável. Sentir frustração acontece com todos. Mas os vencedores aproveitam os erros para aprender, olham para suas falhas e tentam fazer diferente. Acreditam convictamente que está a seu alcance dar a volta por cima. Então, confie mais nas suas capacidades. Seja paciente com você mesmo. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. E até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Gente, beijo grande. O Paulo tá com novidade. Gente, um livro do Paulo. Olha a gente dando spoiler aqui. Então, em breve, se Deus quiser, não sei se podia ou se não podia, mas a gente já deu um spoiler aqui. Mas acho que podia porque ele postou, né? Então, a gente espera o Paulo para lançamento aí de livro logo, logo. É isso aí. E vamos apresentar o nosso convidado, Lucas Naves, especializado em hipnose, PNL e muitos outros assuntos. Não, e ele já tem a nave no nome, né? Ele já tá aí... Né? Já foi no espaço, já foi abduzido. Seja bem-vindo. Saber tudo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhando mais conhecimento. Obrigado pelo convite.
Antes da gente começar, eu trouxe uns livros aqui para vocês. Gente, tá? mas a gente já vai ganhar presente agora, legal. logo de saída. Ó, já vem na sacolinha. A sacola do Instituto, Lucas Naves, e Nossa, que top, um box gente. da prosperidade. Ai, que Não, lindo. gente. Nossa, gente, adorei. Que coisa Vamos abrir? mais linda. É isso aí. Esse box aí tem três dos meus livros, né? Tem mais focado na área de prosperidade. Tá mostrando, Rê. Gente, olha que capa, Ai, que capa linda. Afortunadamente, É gente. isso. Ai, que Não, capa linda, fantástico, gente. meu Deus. Nossa, já vamos começar a ler hoje mesmo. Ó, mais um. Arquétipos na prática. Nossa, você falou nosso número, porque a gente está muito nos arquétipos agora, que a gente Maravilha. aprendeu num Vamos outro falar também. episódio fantástico que a gente teve aqui. Visualizar, sentir e agir. Gente, com esse box aqui, pelo amor de Deus. Se você não decorar dessa gente. vez, Ai, amei. É isso aí. impossível. E onde as pessoas podem encontrar, maravilhoso. Lucas? Quem quiser que Lá no meu site, lucasnaves.com.br, tem os livros lá, tem os cursos também. Ai, amei. E tem alguns em produção, mas publicados já tem 6, né? Meu Deus. Nessa área da mente humana, dos arquétipos, neurociência, Legal. PNL, Ó, gente, que hipnose. box lindo. Gente. Já entra lá e já faz o seu pedido. Só de você fazer o seu pedido, você já fica em sintonia. É, com logo, essa mas, gente, vibe. é Mas, verdade. gente, já é a entra na verdade. frequência, Sim. né? Da prosperidade, É não uma é? frequência, com certeza. Bom, Muito Lucas, acho que é legal começar falando, você se apresentando, como você chegou nesse Desse universo. né? Fala um pouquinho para nós. Olha, eu lembro de quando pequeno, eu assisti na televisão demonstrações do Fábio Puentes. Aquele que fala, bem dormido, bem dormido. Ah, bem dormido. Eu lembro de assistir e ficar encantado com aquilo, mas assim, achava muito encantador, muito curioso aquilo, né? A hipnose que ele fazia. Até eu precisar dessa ajuda, né? Então, com 15 anos de idade, eu desenvolvi gagueira e depressão. E não conseguia mais me apresentar na escola, não conseguia... E foi do nada, assim? Ou você teve Foi aos poucos, mas Tá. estourou mesmo nessa época, né? E aí, quando você é um jovem e você tem esse problema, você sofre muito bullying, né? As pessoas não ajudam, né? E isso traz uma fobia social também, porque você acaba se afastando, né? E não querendo muito contato, né? Mas curioso que a gagueira era muito seletiva, né? Ela acontecia com pessoas que remetiam figura de autoridade para mim, Ah, que interessante. né? Então, quando eu imitava alguém, eu não gaguejava. Quando eu cantava, eu não gaguejava. Era muito pontual mesmo, mas era uma coisa que me incomodava muito. E eu via-se dizer que não tinha ex-gago, né? Que você não poderia parar de gaguejar. E eu sou 100% curado, né? Não tenho nem resquício. Então, foi uma jornada aí, mas eu tive uma autocura muito rápida a partir dos conhecimentos do meu primeiro livro nessa área, que foi O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy. Eu apliquei todas as técnicas sozinho, assim? Sozinho. Você leu o Com 15 livro, anos. 15 anos. Porque eu fui procurar ajuda numa livraria sebo, que eram os livros que eu podia comprar, com a condição que eu tinha. E eu não sei se era o dono ou se era o vendedor da loja, me atendeu, eu expliquei para ele o que eu precisava, com muito custo. Ele falou, olha, tem um livro aqui, que é um livro mágico. Ele fez uma propaganda, né? Que é um livro que muitas pessoas se curaram. E é verdade, é um livro de 1963. É um clássico, né? É uma linguagem simples, muito simples, mas se você aplicar realmente o que está ali, você tem um manual de sucesso, né? E eu lembro dele falar assim, ó, se você aplicar cada página desse livro aqui, você vai ter resultado. E eu sou muito disciplinado, levei aquele livro para casa e comecei a aplicar. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. No início, a mente dava uma risada, né? Você não vai conseguir, pirou, Verdade, né? Não vai conseguir, porque são técnicas de auto-hipnose, né? Mas eu entendi o sistema dele, o método dele, e comecei a aplicar 5 a 10 minutos por dia. Em 1 mês e meio, eu já não gaguejava mais. Gente, Nossa, que não. legal. E aí eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, para mim descobrir o poder da mente subconsciente, né? Entender que havia uma inteligência que respondia às nossas escolhas, foi assim, nossa, descobri a América. Eu falei, bom, e se eu usar isso aqui para melhorar nos esportes? E se eu usar isso aqui para me tornar um garoto mais popular na escola? E se eu usar isso aqui para emagrecer? E eu comecei a usar para tudo na minha vida. E o método funciona para tudo, né? É demais, né? Então, mas assim, eu não imaginava trabalhar com isso. Na época eu tinha o sonho de ser um rockstar, né?
Que legal. Tinha uma bandinha, né? Por isso você falou que quando você cantava, você não gaguejava. Ainda não virei um rockstar, olha, mas virei um hipnostar, pelo menos. Então, eu, tinha essa banda, né? E gostava muito. Mas minha primeira faculdade foi de administração de empresas. Meu pai tinha um restaurante e a expectativa era que eu desse continuidade. Eu comecei a trabalhar com ele desde adolescente também no restaurante dele. Fui até 20 e poucos anos. Passei por todos os cargos da loja. Fiz ADM. Mas não me realizava aquilo, sabe? Foi muito bom para mim. Sou muito grato, né? Me ajudou muito a aprender administração. Porque hoje eu administro minhas empresas também. Precisa de tudo, né? Em todas as áreas você precisa de administração. Só não era aquela coisa que tocava realmente o coração, né? E aí eu comecei através da hipnose, que eu já conhecia eu conhecia o sistema do Joseph Murphy, eu comecei a procurar cursos para eu fazer, né? Enfim. Quantos anos você tinha nessa época? Aí já com 20 e poucos anos já, né? Vários anos depois aí. Eu comecei a fazer alguns cursos. E eram raros os cursos, os métodos muito antigos. Mas curioso, quando o professor começava a ensinar alguma coisa, parece que eu já sabia, eu estava só relembrando. Antes dele terminar de falar, eu já sabia o que ele ia falar. É como se eu já soubesse. Então, eu tive um ativamento ali, uma ativação daquilo, né? E aí, eu comecei a fazer demonstrações de hipnose no parque da cidade que eu morava. Eu estava morando em Uberlândia, né? Morei 17 anos lá, Minas Gerais, apesar de ser daqui de São Paulo. Eu pendurava um banner numa árvore, escrito hipnose grátis, experimente aqui. E aí, o pessoal tinha medo, saía pela lateral? É sempre assim, o primeiro é mais difícil, né? Até chegar alguém, né? Mas virou um movimento. Aí a gente fundou um grupo de hipnose de rua, né? Na cidade, eu com outros hipnotistas também. E o movimento começou a ficar grande. E ali eu comecei a crescer nessa área, né? Pessoas começaram a me pedir ajuda. Nossa, que bacana isso que você fez. Fazia uma demonstração de brincadeira. Mas escuta, eu tenho um problema assim, assim, assado. Você não me ajudaria? Aí eu comecei a estudar terapia. Aí eu fui fazer psicanálise. Né? Aí eu comecei na área da terapia. E comecei a fazer alguns atendimentos, né? Comecei a me graduar nessa área. E comecei a divulgar meus vídeos na internet. Lá em 2014, mais ou menos. Aí quando foi 2016, mais ou menos, os vídeos estouraram muito na internet, na área da hipnose no YouTube. Eu cresci muito. Em 2017, eu já era o professor que mais formava alunos nessa área no Brasil. Olha, que legal. Foi muito... Incrível, foi muito rápido, né? E aí, né, basicamente que tudo que eu conquistava, eu convertia em mais conhecimento, né? Então, fui estudar com os maiores nomes das áreas, né, correlatas, né, no mundo. E eu falo assim, que nós abrimos um mercado no Brasil, porque não tinha essa questão de hipnoterapeuta, era uma coisa rara. Quem se ia procurar, né? Era uma rara. Você tinha um psicólogo ou outro, mas geralmente os psicólogos não viam com bons olhos, né? Tinha bastante preconceito, muito preconceito, né? Então, essa desmistificação foi necessária. Aí eu fui estudar com os criadores da PNL, fora do Brasil. Aí eu fui para a área da neurociência, fiz pós-graduação, fiz mestrado e vim me graduando nessas áreas todas, né? E vai fazer 11 anos já que eu dou treinamentos nessa área, né? Então já são mais de 40 mil alunos formados, né? É muita gente. É uma cidade, né? Já dei cursos Estados Unidos, Itália, Portugal. Ano que vem agora eu vou para o Japão. E levando esse conhecimento. Mas por muitos anos eu falei muito de hipnose, que é a minha formação principal e o que eu mais formo alunos, onde eu mais sou conhecido. Só que a hipnose é um nicho, que apesar de eu ter expandido, eu cheguei acho que no máximo que eu poderia chegar ali de estrutura naquilo, né? Então o assunto foi esgotando também. E eu sempre tive paixão pela assuntos relacionados à lei da atração. Desde lá do filme, desde o filme The Secret, né, e tudo mais. Aí eu lembrei que, nossa, na verdade, eu comecei nessa área, porque o Joseph Murphy é sobre verdade, isso, né? Sobre isso. Apesar do The Secret nem citar ele é sobre isso. Então, eu falei, poxa, e se eu começar a resgatar isso? E o medo de falar dessas coisas? E o medo de falar de espiritualidade? Porque eu vim de família evangélica. Nossa. Apesar de eu ser cristão, eu não sou evangélico. Respeito muito, né, minha família, né, me ajudaram muito na questão
dos valores, né? Lógico. Mas hoje não faz sentido para mim, né? Mais a religião. E o pessoal do meio da hipnoterapia, em geral, é muito cético, né? Os professores... Eu achei que não. Os professores que eu estudei, pelo menos, né? São ateus, né? São o pessoal que não acredita em nada, tudo é placebo, tudo é hipnose. E quando você começa a estudar hipnose, é um sintoma. Você começa a achar que tudo é hipnose. Porque você vê aquilo funcionando, você fala, não, tudo é hipnose. Mas, venci os meus medos e eu tinha medo de ser rejeitado de alguma forma, né? Uma crença. Pelas pessoas que já te E conheciam. a melhor coisa que eu fiz foi quebrar esse medo meu e começar a falar. Odiadores sempre terão, né? Quanto mais você cresce na internet, né? Eu falo assim, que os haters, eles são lenha, né? Eu ressignifiquei, eles são lenha na fogueira, porque eles brigam entre si lá. Claro. E vai dando né? engajamento. E eles não sabem que vai eles estão me escalando. ajudando, na verdade. Eles estão me ajudando. Mas, graças a isso, muitas pessoas foram tocadas e eu comecei a furar a bolha. Então, por exemplo, esse ano agora, comecei a ter muitos seguidores do meio mais famoso, né? Assim, pessoal da Globo, pessoal de atores, apresentadores, artistas, começaram a me seguir. E, engraçado, não vieram pela hipnose, vieram por eu falar de temas de espiritualidade. É um tema que é muito carente. Apesar de a gente viver num país altamente religioso, né? Católico, evangélico, as pessoas estão sedentas por uma espiritualidade sem viés e com uma fundamentação mais científica. Então, tenho levantado essa bandeira aí da neuroespiritualidade, né? Junto com o Dr. Sérgio Felipe, junto com alguns professores no Brasil, que lá nos Estados Unidos isso já é mais forte. Eu acho que lá isso, até o convidado que a gente recebeu, o Alex Caldini, né? Ele falou isso. Quer dizer que nos Estados Unidos a população ela se classifica como espiritualizada, mas não ligada a uma religião. E lá né? você tem grandes, né? Você tem Deepak Chopra, você tem Joe Dispenza, você tem todos que a gente ama, né? Bruce Lipton, você tem essa galera. Estudei com quase todos esses aí. Então, tem um pessoal que vai para neurociência da espiritualidade. Aí eu tenho me especializado cada vez mais nisso e tem sido ótimo. E pelo contrário, né, ao invés de a parte da hipnoterapia deixar de lado, se assustar, ou as pessoas não verem mais credibilidade em mim, pelo contrário, meus cursos aumentaram, meus pacientes aumentaram, tudo cresceu e sinto que eu coloco a espiritualidade de uma forma que não fica esotérica, né? Eu nem levo jeito para isso. Né? Então eu apresento de uma maneira que qualquer um consegue compreender e fazer algum sentido. E você tem vivências espirituais suas, assim? Tipo, o que você já teve em relação a isso? Nós temos no Instituto, a primeira vivência que nós abrimos nesse tema se chama Metacampo, que é uma vivência que eu faço com a Valéria, minha esposa, e com a Elisa Freitas, ambas são consteladoras. E é um estudo acerca do campo e da consciência. O que é o campo, o que é a consciência, o que são as realidades paralelas e uma vivência sistêmica nisso. Acontece lá em São Roque. E a gente utiliza justamente termos, né? A gente reformula os termos para não ter esse viés religioso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o que numa linguagem religiosa chama-se de obsessores, né? A gente trabalha são consciências acopladas. O que chama de vidas passadas, a gente chama de realidades paralelas. Então, nós atualizamos alguns termos. Alguns conceitos. Para sair da caixinha da religião. Então, a gente já teve aluno pastor, por exemplo, que, para ele, ele não acredita em vida passada, mas quando o conceito de, é uma realidade paralela que não necessariamente aconteceu, está acontecendo agora, né? Aí, para ele ficou mais palatável. Ficou mais palatável e, assim, você consegue trabalhar conceitos, né, que conectam. Então, por exemplo, eu falo muito da sabedoria que habita no campo, né? Eu falo assim, sabedoria infinita que habita aqui. Que o evangélico vai chamar de Espírito Santo, né? O mais espiritualista vai chamar de universo, enfim. Então, a gente reformula os termos e o que importa é o desenvolvimento da espiritualidade subjetiva. É a sua espiritualidade, não é alguém falando para você qual que é o caminho, qual que é o sentido, né? É um despertar individual e subjetivo, e tá tudo certo. E também, de forma online, eu abri o ponto de conexão, que é uma especialização em neurociências com espiritualidade, onde eu trago diversos artigos que legal. acerca desses temas, né? Fé, oração, curas, milagres e muito mais.
Tem muito artigo nessa área. As pessoas que começam a estudar ciência tendem a ficar mais bitoladas, mas se você der uma pesquisada, por exemplo, no PubMed ou no Cochrane, nos portais acadêmicos, tem muito artigo sobre o tema espiritualidade, que já é, inclusive, disciplina de algumas universidades de medicina, né? Só que ainda há uma mistura, as pessoas tendem a misturar com religiosidade. Tem seguidor que me escreve assim, o Lucas agora tá mexendo com religião. E não tem nada a ver. Religião é igual ao sistema de crenças, né? Espiritualidade não. Espiritualidade é esse desenvolvimento, é esse despertar, é esse aumento e expansão da sua consciência. Então, existem muitos estudos nessa área e crescendo cada dia mais. Muito legal. No campo da hipnose, o que as pessoas conseguem tratar, Lucas? Pode tratar qualquer coisa, problemas físicos, problemas de ordem psíquica? Como que funcionam esses tratamentos? A hipnoterapia, ela trata problemas imaginários e emocionais de forma geral. Então, tudo aquilo que você não pega na mão, por exemplo, uma fobia de avião. Cadê a fobia de avião? Não é um osso quebrado, é uma imaginação. Então, a gente corrige essa imaginação disfuncional acerca desse objeto, que é o avião, por exemplo. Ela não tem fobia do avião, ela tem fobia de uma imagem que salta na mente dela que representa isso. Então, vão entrar aí traumas de infância, medos, crenças limitantes. A maioria, a procura em geral, né? Procuram a gente para tratamentos de síndrome do pânico, depressão, ansiedade, vícios, fobia e muito mais. Ultimamente temos tido algo que não era comum, mas agora está tendo muito, que é vício em jogos. Nossa. Vício em jogos online, né? E pornografia. Tem tido muito, é algo que quando eu comecei não se falava. Hoje é muito, muito, muito comum. E as pessoas, elas têm coragem de se expor dessa forma? Por exemplo, eu tenho vício... Ou você vai comendo pelas beiradas e vai chegando. Ou a pessoa já se apresenta, olha, eu tenho vício em pornografia, por exemplo. Não, elas falam. Mas mesmo se ela não falar, eu trabalho com uma modalidade da hipnoterapia, chama hipnose ericksoniana também, que você não precisa saber, né? Você vai sentindo no campo e você vai dando sugestões abertas e a pessoa vai se encaixando. Mas o ideal é que ela fale, né? Então, ela passa por uma consulta de avaliação, ela vai dizer aquilo é sigiloso, né? A gente vai fazer um tratamento, né? Então, a hipnose trabalha essa questão emocional, partindo do princípio que todo sintoma que você tem, ele é só o sintoma, ele é a pontinha do iceberg. Então, a hipnose é uma das poucas ferramentas que ela descobre a causa. Não é a causa que você acha que é. Não, isso aqui foi porque meu pai falou aquilo. Não, é quando você abre uma regressão à causa, emergem informações que a pessoa não tinha consciência. Nossa, não sabia que era por isso. Então, revela-se aquilo que está oculto, porque muitos traumas foram recalcados devido à sua natureza, à sua gravidade, um abuso sexual, né? Muitas pessoas foram abusadas, não se lembram. Nem sabem, né? Eram muito pequenas, então... Só que está tudo registrado na região hipocampal do cérebro. Então, a hipnose tem essa técnica, essa capacidade de fazer isso. Mas, ora, Freud fazia isso também, só que Freud não fechava. Freud fazia uma hipnoanálise, né? Então, não dá para comparar com a hipnose que Freud fazia. Então, a gente faz uma ressignificação, né? Esse termo surgiu do termo reframing, que surgiu nos anos 70, é recente. Surgiu com Richard Bandler, que significa reenquadramento. Que é ok, emergiu a informação, o que eu faço com isso? Exatamente. Não é só falar, você tem isso por conta disso, tchau, não. Boa sorte. Não é isso, né? Então, a gente faz um fechamento disso, que é, primeiro, dessensibiliza aquela dor que está ali, libera ela, e depois atribui um novo significado. Quando a gente atribui um novo significado, ressignifica, o paciente para de responder àquela sinapse. Ele para de responder aquela conexão. É como se ele se mudasse para uma realidade onde ele nunca teve aquilo. E aí o sintoma desaparece, né? E aí a hipnose vai atuar indiretamente em questões como emagrecimento, por exemplo. Não, isso aí todo mundo quer saber, gente. Porque Monjaro tá caro. Fala um pouquinho, assim. A hipnojauro, né? O hipnojauro, vamos lá. Então, a hipnose para emagrecimento não é do jeito que as pessoas pensam, mas é muito eficiente. Às vezes eu vejo pessoas com propagandas assim, emagreça com hipnose. Não é bem assim, tá?
Se você não fizer uma reeducação alimentar, Claro. não fizer atividade física, não é um milagre. Mas faz sentido para vocês que a nossa mente, a nossa emoção está influenciando isso? Lógico. Total, não é? 100%, né? Então, olha só, deixa eu contar um caso rápido, depois eu volto aqui. Eu tive uma paciente uma vez que ela chegou no consultório, ela mastigava o tempo todo. Ela trazia salgadinho, amendoim. E ela falava assim, eu não posso parar de comer. Porque se eu parar de comer, alguma coisa muito ruim vai me acontecer. Ai, coitada. Ela falava, e eu não sei o que é. Ah, já foi no psicólogo? Já, eles perguntam pra mim de onde vem, eu não sei. Pronto, entendeu? Onde que a hipnose entra? Ah, não sabe, ok. Mas eu não posso parar de comer, então eu tenho que mastigar o tempo todo. Coloquei ela em hipnose, fiz a minha técnica, ela volta à infância. Ela estava com a babá deu o papá dela e foi embora. E o pai chegou em casa do trabalho. E o pai não sabia que ela já tinha comido. E o pai foi dar comida para ela de novo. E ela, não quero, tô cheia, tô cheia. E ele gritava com ela e falava assim, se você não comer, você vai apanhar. E ela chorava, ah, você não vai comer? Você não vai comer? Batia na boca dela. Não vai comer? Batia na boca dela. Trauma gravado com sucesso. Nossa. Memória recalcada. Ela adulta, no consultório, o pai já era falecido, inclusive. Ela mesma falou, nossa, é por isso? Eu falei, você se lembrava disso? Ela, não. Né? Então, só de lembrar disso, já toma consciência. Ela falou, então eu não preciso comer o tempo todo, meu pai nem vivo tá mais. Foi uma falta de comunicação, eu não preciso comer. Não. Então, eu posso comer só quando eu tiver fome? Sim. Certo? Então, entrei com as minhas sugestões, minha programação. A partir disso, ela desencadeou um emagrecimento radical. Você entendeu? Você imagina, uma pessoa come o tempo inteiro, Então, por não exemplo, tem como ser magro mesmo. até mesmo o nutricionista, que é um profissional dessa área, ele não vai fazer uma técnica dessa. Então, é algo muito específico da hipnose, né? Então, num caso como esse, um trauma alimentar, a gente trata. Mas não só isso, a representação do alimento, a representação de si mesma, sabe? Eu lembro de, nos anos 90, assistir o Lair Ribeiro, né? Contar para vocês aqui. O Lair Ribeiro, ele andava com um elástico grandão, assim, um elástico grandão, e ele ensinava PNL. E ele ensinava uma técnica da PNL chamada efeito switch, né? E ele falava assim, ó, pega esse elástico aqui está você obeso, aqui está você magro, cria a imagem de você magro e aqui você obeso. Aí ele falava, toda tensão gera resolução. Quando a gente puxa o elástico, quanto mais a gente puxa, mais força ele vai. Então, aqui tá você magro, aqui tá você gordo. Eu lembro dele fazer esse vídeo, eu ficava impactado, né? E quando você soltar esse elástico, você vai sobrepor a imagem de você magro sobre você gordo, várias vezes. Uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, várias vezes. Aí ele falava assim, abre os olhos. E aí, será que você tá magro agora? Claro que não, né? Mas tenta procurar você gordo na sua mente. Aí a pessoa tentava encontrar a imagem dela obesa e só via ela magra. Então ele falou, pronto, agora o seu inconsciente sabe o que você quer. Agora bora fechar a boca e fazer atividade física, né? Então eu achava interessante que, assim, ele estava apresentando uma técnica de PNL, que depois eu vim descobrir, que é o efeito switch, que é uma técnica justamente para fazer uma alteração neural. Para, primeiro, a mente identificar o que ela quer. Quantos quilos você quer emagrecer? Qual que é a sua forma ideal? Como você consegue se visualizar? Não consegue nem... Muita gente nem não visualizar consegue aquilo. visualizar. Né? Então, a gente trabalha nisso. Existem algumas técnicas também na hipnose que a gente faz uma instalação de um balão gástrico imaginário. Tá? Essa instalação, ela é uma âncora, né? Ela é imaginária e ela funciona com algumas pessoas que são mais suscetíveis à hipnose. A gente cria todo um contexto, como se fosse uma cirurgia, mas é uma cirurgia da mente. E a gente instala, como se fossem esses balões de endoscopia, né? E a pessoa, ela fica saciada e ativa esse estado de saciedade antes das refeições. Mas não é só essa técnica que ela vai ajudar. Então, a gente vai entrar com toda uma mudança de significados. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Mudança de significados. O emagrecimento, a gente entende que ele é interdisciplinar e que ele tem que haver uma mudança de dentro para fora, né? Que envolve qualidade de vida, envolve autoamor. Então, tem muita gente que está com sobrepeso e tudo mais,
E com muito problema de auto-amor, de auto-valor, de autoestima. Então, a gente trabalha com a hipnoterapia o quê? Auto-valor, autoestima, autoconfiança. E aí, ó, você vai trabalhar com esse nutricionista, vai no nutrólogo, vai no endócrino, vai na academia, faz um trabalho interdisciplinar, aí essa pessoa consegue. Mas não é como o pessoal pensa por aí, né? Faz uma hipnose para emagrecer aí, ok, eu vou contar de 1 a 5, ó, no 5 você vai estar magra, 1 emagrecendo mais, 2 cada vez mais magra, 3 aí, perfeito, maravilhoso, 5, pronto, tá magro. Não é assim que funciona. Mas é poderoso como uma técnica de mudança mental. E você falou também num dos seus vídeos que isso precisa ser regado sempre. Sim. Então, exato. assim, a pessoa precisa estar dando um reforço. Uma metáfora que eu dou é o seguinte, eu sou como... Imagina assim, eu sou um jardineiro, seu jardim está todo detonado, você me contrata, eu vou lá e ajudo o seu jardim, deixo ele bonito, deixo ele um brinco. Mas você fala assim, ó, tô indo embora, se precisar eu tô aqui, mas agora você tem que manter esse jardim bonitão aí, beleza? Ou seja, mais importante até do que a sessão são as tarefas que eu faço para a pessoa manter. Você entendeu? Porque a hipnoterapia é uma terapia muito breve. Vai de 1 a 6 sessões. É difícil passar de 6. Então, acabou. Eu costumo ensinar para essa pessoa algumas técnicas de auto-hipnose, alguns decretos, alguns comandos, algumas âncoras que ela vai ativar. Para quê? Para manter esse estado. Se precisar, volte. Mas nós não queremos pessoas penduradas na gente, como a terapia tradicional. Acaba muitas ficando, vezes, né? Uma vez um aluno num curso me questionou, ele era de terapia tradicional, e falou assim, mas assim como é que vai fazer? Eu tenho ali o Joãozinho, a Maria, o José até o final do ano, se eu resolver, eu vou arrumar quem? Olha o pensamento. Aquela história do médico, né? Que o médico deixou o filho, foi de férias, deixou o filho atendendo. Aí voltou, ai pai, você não sabe, tem uma novidade, olha. Dei alta pra fulaninha. E a gente vai viver do quê? Olha a crença limitante, hein? E quando você trata bem uma pessoa, ela conta para meio mundo, né? Lógico. Então tem isso. E na terapia tradicional, infelizmente, há essa simbiose, né? Não vou falar que é todo mundo, mas existe uma grande parte de terapeutas que ele cria uma codependência e o paciente também depende dele. Sim. E ali um vai levando o outro e sabe? E ninguém resolve, né? E não sai dali, né? Só chove no molhado, né? Então, a hipnoterapia, ela olha para isso. Eu costumo falar assim, ó, a hipnoterapia é assim, ó. A gente não promete nada, não podemos prometer. Mas ou melhora ou resolve. Ou você vai ter um resultado total ou parcial. Do jeito que tá, não pode ficar. A gente vai fazer um movimento para gerar neuroplasticidade, a gente vai influenciar, a gente vai sugestionar, a gente vai fazer uma mudança. Que depende do paciente também, mas nós vamos buscar o resultado. A gente não vai buscar só entender o que está acontecendo. Porque tem paciente que ele já está craque no que ele tem. Que toda semana ele fala do que ele tem. Aí fala de novo. Ele é especialista naquilo, mas ele não sai daquilo. Eu acho que vem muito na minha cabeça assim, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê. A gente se autorrotula e, de repente, a gente, sei lá, tem uma procrastinação crônica. Não, é porque eu tenho TDAH. Eu sou desorganizada, é porque eu tenho não sei o quê. Então... O que você diria que a hipnose pode ajudar virou uma justificativa, né? E às vezes a pessoa nem tem. Ela acha que ela tem. Porque hoje a gente está num diagnóstico fast food, né? Não, é o autodiagnóstico, né? O diagnóstico de Google ali, ou até mesmo. Às vezes até foi um profissional, mas é bom você cruzar as informações com outros profissionais. O profissional erra também. Esse tipo de diagnóstico, eles são muito observacionais. Né? Então, há muito erro nisso. E acaba criando crença. Você veste a roupinha do TDAH bem fechadinha, não tira mais, existe realmente o TDAH. Mas ainda o TDAH, ele não deve se apoiar nisso. Não, olha, eu não fiz o que você pediu porque eu sou... Olha, eu não vou fazer porque, olha, vira um amuleto também. E não é sobre isso, né? Tem tratamento, é sério, é importante. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras eu sou e eu tenho. Eu sou o TDAH. Não. Você pode estar com o TDAH, mas isso não é a sua identidade. Eu sou depressivo. Não, você não é depressivo, você está. Quando você traz para o nível da identidade, você se tornou aquilo. E o eu tenho também é perigoso, né? A gente só deve colocar coisas positivas. Aí eu tenho saúde, tenho uma família incrível, tenho inteligência, eu sou próspero, eu sou inteligente, eu sou criativo, eu
tomo muito cuidado com essas palavras, porque eu sei, estudando profundamente a mente, eu sei o quanto, né, a mente está ouvindo o tempo todo aqui, né? Tá só olhar, muito bem, você é isso, você é aquilo, é anotado, né? Então, as pessoas estão se rotulando, tá muito rótulo, e ela acaba se comportando da maneira que ela foi rotulada, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha uma professora que falava que eu tinha déficit de atenção, né? Ele tem déficit de atenção. É uma palavra ruim quando você fala que a pessoa tem déficit, você já pôs ela abaixo, né? A PNL fala assim, é atenção seletiva. Porque se você não está focado em uma coisa, está focado em outra. Sua atenção está indo em algum lugar. E realmente, eu lembro que era uma aula tão desinteressante que eu já estava pensando lá na frente. Não é que eu tinha déficit de atenção. Você não tinha estudado e posto em prática tão bem eu não estava afim de ouvir aquilo. Estava muito enfadonho aquilo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e perceber que onde vai a nossa atenção, vai a nossa energia, a gente acaba criando aquilo mesmo. E, Lucas, todo mundo pode ser hipnotizado? Eu te falo porque eu fui num hipnólogo uma vez. Eu já fiz tudo, tá? Que você pode imaginar. Eu fui num hipnólogo uma vez. E para mim era muito difícil eu entrar não sei nem... Nas ondas teta. Entendeu? Eu ficava muito no racional, trazendo de volta, sabe? Todo mundo pode ser hipnotizado? Como que funciona? Vamos lá, vamos quebrar esse tabu, né? Assim, ó. Cientificamente, 20 a 25% da população mundial é altamente hipnotizável. São os tidos sonambúlicos. São pessoas que conseguem entrar em ondas teta, delta, com muita facilidade. Os outros entram também, mas têm mais padrões de alfa do que de teta. Provavelmente é o seu caso. Esse é um dos motivos que, por exemplo, hoje eu atendo poucas pessoas, eu mais dou aula que atendo, mas quando eu atendo, eu não vendo hipnose. Eu vendo um pacote terapêutico. E lá está assim, ó, o professor Lucas Naves poderá usar tal técnica, inclusive hipnose, se ele achar necessário. Por quê? Porque a gente não pode depender da hipnose para tratar. Tá. Então, assim, talvez você não vai muito bem em hipnose e até você vai aprender, mas vai demorar algumas sessões para você aprender. Então, eu prefiro aplicar em ti a programação neurolinguística, que é um tipo de hipnose avançada também, mas que não depende do transe. E a gente vai ter resultado. O que eu falo para o paciente, seu objetivo é entrar em transe ou ressignificar? É se tratar, não é? Então, eu vou focar nisso. Então, eu acabo fazendo hipnose com pacientes que são mais permissivos a isso. E eu acabo usando outros métodos com os que são um pouco mais resistentes. E aí, pode ser que você acabe entrando... Não, Lucas, eu quero muito, então eu vou te ensinar. Mas aí você tem que entender algumas coisas, que toda hipnose é uma auto-hipnose, certo? Então, o hipnotista, ele é um instrumento, ele é um guia, mas na verdade a hipnose acontece em ti. Então, talvez você no dia acionou alguma resistência, ficou muito no comando, medo de perder o controle. Talvez faltou ele fazer algo chamado pré-talk. O pré-talk é uma conversa prévia onde você instrui o paciente acerca do que é, do que não é, legal. Como se comportar, o que fazer. Ele coloca você no estado. E existem induções hoje que a gente trabalha justamente com uma pessoa que, não sei se é o seu caso, mas pessoas que têm um perfil mais controlador, a gente passa o controle, a gente passa o controle para você. Tá. Certo? Então, existem vários tipos de hipnose. Basicamente, quanto mais resistente é a pessoa, mais linguagem hipnótica eu uso, mais história eu conto. Aí você acaba entrando nas historinhas. Quanto mais suscetível você é, mais direta eu sou. Já eu, tipo assim, você fala eu já tô... Eu bem dormindo, você bem dormindo. Não, eu devo ser aquelas pessoas que tá, tipo assim, nunca passei por nenhum processo de hipnose, mas eu sou uma pessoa que eu viajo com muita facilidade, eu consigo ver cenas na minha mente. Você é mais sinestésica. Você é aquela que chora em propaganda de margarina. Literalmente, eu sou essa pessoa. Então, a gente faz alguns testes antes, né? E eu deixo claro que, assim, ó, com hipnose vai tudo mais profundo, mas não é obrigatório, né? Então, eu vou para uma linha mais ericksoniana de contação de histórias, de storytelling, de PNL, de visualizações. Se você consegue hipnotizar, é mais fácil de você acessar. É melhor para mim. É mais fácil para mim, porque eu acesso a emoção mais fácil. Vai por aqui, vai por ali, pensa nisso, pensa naquilo, pronto. O mais resistente, eu levo um pouco mais, eu tenho que costurar um pouco mais, mas eu chego lá também, ele tem que ter paciência.
E a gente não pode ter como objetivo o transe, sim o tratamento. Aí quando eu consigo convencer ele disso, a gente faz e também chega no resultado também. Legal. Agora você falando um pouquinho do PNL, né? Que você deu uma esbarradinha, mas vamos aprofundar. Ficou um pouquinho banalizado, né? Tipo, uma coisa meio assim, cafona. Isso aí agora, né? Todo mundo. Eu acho que o coaching, sim. A PNL, não, né? A PNL é muito séria, né? Uhum. Eu queria que você explicasse um pouquinho as bases. Assim. Infelizmente, na verdade, o coaching se apropriou de algumas coisas da PNL, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, a PNL é uma tecnologia de comunicação, né? Eu considero a melhor tecnologia de comunicação que existe de autodesenvolvimento, tanto para comunicação interpessoal quanto para comunicação intrapessoal, né? E é uma estratégia de modelagem. Com a PNL, você pode modelar comportamentos de sucesso. Um PNLista, ele consegue mapear padrões de pessoas bem-sucedidas em qualquer área e criar um sistema baseado em observação, baseado em modelagem, né? Então, você pode aprender técnicas de reprogramação mental, você pode aprender técnicas de oratória, de comunicação, de vendas, de persuasão, né? E eu estudei pessoalmente com os criadores da PNL, né? Então, eu utilizo ela terapeuticamente. E, na verdade, eu falo assim, o que seria da minha hipnose sem a PNL? Porque... às vezes, talvez até você tenha ido no hipnotista que não era PNLista, porque o hipnotista que é PNLista, ele tem um nível muito melhor de comunicação e de domínio e repertório de técnica. Geralmente, o hipnotista sabe mais só regressão. O PNLista, ele sabe técnicas de mudança de crença e muito mais, né? Então, é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que todo mundo deveria estudar. Tanto que agora a gente vai dar cursos para crianças também. Ai, que legal! Vai ter o PNL Kids, de 7 a 12 anos de idade. Nossa, crianças. Sensacional, gente. Porque as crianças estão viciadas em tela, não estão obedecendo pai e mãe, né? Comportamento agressivo, às vezes. Então, a gente vai trabalhar inteligência emocional, trabalhar todos esses aspectos, né? Então, assim, grandes nomes do mercado... business, assim, jornalistas, advogados, o pessoal que é fera mesmo estuda PNL. Uhum. Você vê, o maior palestrante do mundo é o Tony Robbins, ele veio da PNL, né? No Brasil, a gente teve, como vocês falaram aí, o que deu uma banalizada foi o movimento do coaching, que também não é ruim, tá? Eu também não acho ruim. Não, assim, eu falo que é interessante falar isso do coaching, né? Porque eu acho que, por exemplo, até eu comentei, né? Uma pessoa que é um coach de um determinado segmento, ela consegue ser, por exemplo, mesma pessoa conseguiria me fazer tocar piano melhor, por exemplo. O coach é o quê? É um técnico, né? É um técnico, então, assim, lá nos Estados Unidos, o coach é muito respeitado, inclusive, né? Então, o processo tradicional de coaching, que tem influência da PNL, mas não é PNL especificamente, que é você sair de um ponto A para um ponto B e ultrapassar objeções e ter ferramentas para isso, é extremamente funcional. Só que no Brasil, por uma época, virou uma coisa assim, tipo um Uber do desenvolvimento humano, né? Com todo respeito aos Ubers, né? Mas tipo assim, eu não dei certo aqui, eu vou fazer isso aqui. Uhum. E muitos aproveitadores, pessoas sem capacitação, começaram a entrar nessa área e fazer coisas horrorosas né? Coisas vexatórias, né? Então... Tanto que os institutos sérios de coaching estão passando um mau momento agora para reestruturação, né? Que é o que está acontecendo com o termo quântico também, infelizmente, né? Vai banalizando, Vai banalizando. Né? É o que não aconteceu com a hipnose, espero que não aconteça, né? Nós somos menores ainda em termos de número, né? De profissionais. Mas, assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na Europa, Neurolinguistic Programming, né? A programação neurolinguística, ela é super respeitada como uma tecnologia de autodesenvolvimento, né? Usada por grandes CEOs, líderes, empresários, jornalistas, advogados, pessoal que trabalha com comunicação, certo? Então, acredito que eu, pelo menos, levanto essa bandeira do conhecimento sério, não só do curso de... Esses cursos de oba-oba, que só são fúteis, né? Vazios, né? Mas sim o conhecimento profundo de verdade, né? Estudar
a história da coisa, a aplicabilidade, a ciência por trás da coisa, né? É que eu acho que a abordagem que você faz, pelo menos no pouco que eu pude te acompanhar, assim, ela é muito fundamentada na ciência, na melhor ciência disponível, Isso. né? Então, existe uma ideia que o coach é o que não deu certo, agora ele vai ensinar o que nem ele conseguiu. Então, acho que dentro do seu cenário é muito diferente. A gente vê que você realmente... Você estudou todos os autores, né? Sim. Enfim. E continua estudando, né? É uma coisa que não para. Não para. Eu acho que assim, eu teria vergonha de subir num palco para falar uma coisa que eu não estudei profundamente. E foi isso que aconteceu, né? Muitas pessoas indo na mídia falar coisas absurdas, sem embasamento nenhum, sem... Vendendo curso caro e o povo comprando. E o pior, né? Acho que o pior é assim... se aproveitar da vulnerabilidade humana, do emocional das pessoas, né? Com o objetivo único de fazer venda. Né? E muitas vezes esses treinadores não têm um conhecimento terapêutico, então você vai num curso de alto impacto, e aí esses cursos que você quebra coisas e anda no vidro, e que são dinâmicas até têm um fundamento. Eu particularmente não faço, porque eu acho clichê demais, assim, a gente cria autoral, né? Mas pessoas que fazem, têm resultado, mas fica só naquilo, e muitas vezes as pessoas ativam catarses profundos e saem super mal. Muita gente fala isso. verdade. As pessoas Piores do que têm entrou. medo, na verdade, né? De abrir a caixa de Pandora lá E depois não conseguir guardar nada. né? Ou então esses eventos, assim, que aglomera muita gente, e aí é tudo pensado assim, leva as pessoas para uma emoção X, para nesse momento fazer um pitch de venda, e, sabe, é uma coisa que perdeu o respeito, assim, sabe? Eu acho que... Não é ética, né? Isso Você queimou. aproveitar a vulnerabilidade da pessoa para vender mais. Então, acho que as pessoas elas ficaram meio com medo disso. Eu não vou nem nesse lugar porque ele vai querer me vender coisa. E não tem problema vender, mas acho que a forma como foi colocada passou do ponto um pouquinho, né? Então, deu essa queimada aí, né? Infelizmente, né? No coaching, que não tem nada a ver com isso, né? Como a gente falou, né? Tem vários que são muito... Então, tem bons coaches no Brasil, bons... E aí vem esse debate, né? Se o coaching faz terapia ou não faz terapia, né? Diz que não faz, mas... Parece que faz. Mas na hora do vamos ver, acaba fazendo, né? Porque muda os nomes, mas trabalha com emoções também, trabalha com crenças, trabalha com significados, né? Só que não assume a responsabilidade terapêutica. E aí, quando dá um problema, quem responde? Então, passamos por isso, eu acho que né? talvez uma coisa que também pode ser interessante é porque essas terapias, hoje, elas não têm um conselho regulamentador. Que nem, por exemplo, eu sou nutricionista. Né? Se eu resolver colocar um monte de antes e depois, tal, coisas que, de repente, um coach de emagrecimento, ele pode fazer... Ele pode mais que você, às vezes. Às vezes não, ele Total, pode né? sempre, porque eu tenho lá um conselho regulamenta, né? Tem o convênio que você vai ter que dar uma nota fiscal. Então, eu acho que também, quanto mais aumentarem os profissionais desse segmento, a gente vai ter que, realmente, vai ter que ter alguma regulamentação. Porque da mesma maneira que tem você que estuda pra caramba, tem o outro que fez um curso de 3 horas e montou o curso dele no ChatGPT e tá... né? Bombando de vender. Um copia o outro, ou pega uma onda, né? Agora tá dando dinheiro isso daqui, né? Na minha área mesmo, né, de hipnoterapia, nossa, quanta gente entrou para fazer uma onda, né? Fazer uma grana. E que já sumiu. E aí já vai para outro, né? Já tava mexendo com outra coisa e assim, né? Eu passei por altos e baixos na minha carreira, apesar de ser um profissional de sucesso, passei por pandemia, a maioria dos institutos fecharam, né? Tivemos anos bons, anos que não foram tão bons, mas é o que eu faço. Então, eu não tô nessa pela grana, entendeu? A grana é uma consequência maravilhosa, ok? Mas existe uma paixão no que eu faço e uma seriedade no que eu faço. Tanto que, por isso que eu tô há tantos anos fazendo isso também, né? Você não consegue enganar as pessoas por tanto tempo, né? É verdade. E a PNL, por exemplo, uma pessoa que está assistindo a gente, ela fala, como que eu posso aplicar a PNL? Ou em que isso pode me ajudar? Bom... Eu preciso de alguém, né? Tipo, de um profissional para me ajudar. Quando a pessoa faz uma formação de PNL, ela aprende tanto a aplicar PNL em alguém, quanto se auto-aplicar, né? Que é o que eu acho super interessante, inclusive. Então, ela pode se auto-aplicar ferramentas que vão ativar nela um estado emocional específico que ela precisa, no momento que ela precisa. Um estado de autoconfiança,
de alta performance, de autoestima. Ela vai melhorar a linguagem dela, então nos relacionamentos vai ajudar muito. Muitos casais vêm aprender PNL porque tem muito casal que está se separando, não é porque não se ama, é porque se comunica muito mal. O que um quer, o outro não sabe, e vice-versa. Então, um ajuste de comunicação, às vezes, é o suficiente. Um grande problema que tem nas empresas é a comunicação também, é a fofoca. É verdade. É a comunicação, é o turnover, né? Tudo que está acontecendo ali. Então, treinamentos nessa área também para capacitar as pessoas, né? Então, a PNL, ela é a habilidade de aprender habilidades. Com a programação neurolinguística, você aprende o método de aprender qualquer coisa. Então, eu percebo que tudo que eu estudo, eu retenho mais do que quem não sabe PNL. Eu ia te perguntar isso, porque, olha, você fala do Joe Dispenza, sei lá, vários autores. Como que você consegue reter realmente essas informações? São coisas complexas, né? Porque eu aprendi uma forma de organizar isso na minha mente com algumas técnicas, né? Que envolve, são coisas técnicas, né? Mas envolve âncoras, envolvem submodalidades, né? Então, eu crio associações linguísticas com os nomes, com os artigos. Eu conto historinhas, né? Deixa eu dar um exemplo bem simples para vocês, tá? Vamos supor que você fez um cartão no banco e você foi ali no caixa eletrônico e a senha do seu banco é F1 10 22, tá? Daqui a pouquinho você esquece, né? Uhum. Como que era a senha mesmo? Você não vai lembrar. Mas se você falar assim, tá, F1. F1 é o quê? Fórmula 1? Uhum. 10. Pode ser o Pelé com a camisa 10 entrando no carro de Fórmula 1. Tá fácil, né? 22. Pode ser 2 patinhos na lagoa. Ele tá dando uma volta com um carro de Fórmula 1 ao redor de um lago com patinhos na lagoa. Bem tosca a história, não é? Não, Aí mas você chega na frente do caixa eletrônico, você esqueceu a senha. Mas você se lembra do Pelé no carro de Fórmula 1, dando volta num lago com 2 patinhos na lagoa. F1 10 22. Pronto. Então, esse é um exemplo simples de uma associação linguística que você fez. Os campeões de memória fazem isso, inclusive, né? Então, eu crio associações, inclusive para aprender neurociências. Né? Vou dar alguns exemplos aqui. Eles são bem toscos, tá? Mas, assim, como eu aprendo... É muito legal. São as ferramentas que você usa. Como eu organizo. Por exemplo, o nosso intestino, ele produz muito a serotonina, né? Então, eu imagino uma cera no meu intestino, ó, serotonina, né? Você tem a endorfina, né? A endorfina que é produzida principalmente na hipófise, né? Aí, hipófise, caramba, eu fiz uma associação com Harry Potter, Harry hipótese que tem uma varinha fina e tira dor, endorfina ela produz. Olha, pronto, eu não esqueço mais, entendeu? O tálamo, o que é o tálamo? O tálamo é a secretária eletrônica do cérebro. Ela tá ali pegando tudo, mas ela não tá tendo consciência das coisas. Eu preciso corticalizar essas coisas. Então, eu vou dando nomes, assim, essa é a secretária eletrônica. As amígdalas cerebrais, né? As amígdalas cerebrais eu falo que são 2 seguranças medrosos. Porque é o radar do medo, o radar social. Eles estão ali te protegendo, mas eles ficam com medo, ficam com muito medo de invadirem o sistema e elas se impressionam muito, né? Elas ativam medo, perigo. É legal. Então, isso não é que eu estou falando, não é científico, mas é a forma como eu memorizo. E aí eu vou conseguir explicar o que são cada coisa, o que é cada coisa. Então, às vezes parece que eu estou falando muito difícil, porque eu estou falando aqui na linguagem, mas por trás da linguagem são várias historinhas aqui que o público nem imagina que eu construí para poder me lembrar de tudo, entendeu? Então, esse é uma das aplicabilidades que a PNL pode trazer, né? Que pode ser funcional. Muito bom. Uma coisa que a gente sempre pergunta aqui, né? Por exemplo, a pessoa ela começou um trabalho de PNL, enfim, ela tá toda lá, né, assistindo vídeo e tal. E de repente vem uma situação inesperada que de repente passa aquela rasteira. Como fazer para a pessoa assim, ela de novo, ela né, resetar isso e seguir em frente? Porque hoje assim,
a gente tem a impressão, né, sei lá, antigamente as coisas elas pareciam que tinham uma distância para acontecer, né? Então você tinha uma situação folguinha, aqui, né? uma folguinha, dava uma respirada. Agora eu costumo brincar que parece as Olimpíadas do Faustão, né? Você tá correndo, vem a bola, vem não sei o que e tal. E então, assim, como você fazer realmente, como você falou, uma ancoragem, né, que você possa manter. Então, de repente, sei lá, a pessoa tá com um monte de título protestado, aí tem um familiar doente, aí o marido sai de casa. Como Mas ela tem poder... que ser pensar próspero, né? Isso, pensar Bom, próximo. Vou dar algumas dicas, né? A gente vai para uma matéria da PNL que são os pressupostos, né? Então, por exemplo, tem alguns pressupostos. O mapa não é o território, é um pressuposto, né? Que você entende que, ok, você tem sua crença, você tem a sua, e nenhuma tem o território. Cada uma tem a sua crença. Então, eu não vou brigar com a pessoa porque ela pensa diferente. Ela está respondendo a experiência dela. As pessoas respondem às suas experiências, não à realidade em si. Então, a pessoa está respondendo, a mulher fala assim, homem não presta. É claro que tem homem que presta. Ela está respondendo a uma experiência Os traumas dela. dela. Né? Ter uma escolha é melhor do que não ter escolhas. Que escolha eu tenho, com base no que se apresentou para mim aqui agora? Não é a melhor, mas eu tenho essa saída aqui. E ter essa escolha é melhor do que não ter. Flexibilidade é poder. Onde vai a sua atenção, vai a sua energia. Então, tem algumas leis, né, o sistema da PNL que a gente ajuda para ressignificar. Eu, particularmente, eu também fico mal, né? Mas eu respondo mais rápido, eu me alinho mais rápido. Perfeito. Porque eu desenvolvi uma habilidade ressignificadora mais rápido. Então, quando eu percebo que eu comecei a ficar mal, eu paro o que eu estou fazendo, fecho meus olhos e eu pergunto para mim mesmo, o que a minha parte mais sábia faria agora? Olha que Ai, que legal, legal. gente. Ou se você não tem uma parte que você considera sábia, você fala assim, o que tal pessoa que é muito sábia faria nesse momento? Tipo, eu costumo usar o que Chico Xavier faria. Pode ser Jesus como grande modelo. O que Jesus faria numa situação como essa, né? E aí você tem aquele insight, aquele download. E outra coisa que eu tenho instalado na minha cabeça é um mantra que é assim, escolhe de novo, escolhe melhor. Porque tudo são escolhas. Então, quando eu percebo que eu tô começando a reclamar, eu tô chateando com alguma coisa, que escolha eu tenho? É algo que eu tenho controle? Ok. É algo que eu não tenho controle? Solta. Então, assim, eu filtro, não tenho controle. Coisas que dependem dos outros, solta. Perfeito. Depende de mim, qual a melhor escolha eu posso tomar agora, de acordo com a minha sabedoria? Escolhe de novo, escolhe melhor, você pode escolher melhor. A partir do momento que você ganha mais consciência, você escolhe melhor. Vou dar a metáfora do GPS, né? Você tá no GPS ali no Waze, aí tem hora que a gente dá uns fora e erra, você tá vendo na cara do Waze e você erra. Imagina, o Waze não fica bravo com você, ele podia falar, caramba, de novo, meu. De novo, recalculando de novo. Eu já te falei o caminho, poxa. Não, ele, ok. Recalculando rota. Ele vai te recalcular para a rota mais eficiente. Então, a hora que você vê que você está entrando numa que não está legal, toma consciência que você está pisando na bola, que você está fazendo algo que não está sendo bacana e recalcula. Outro mantra que eu tenho na minha mente é, se está custando a minha paz, está custando caro demais. Então, eu tenho isso dentro de mim. Então, assim, não estou feliz com esse projeto, não tá me trazendo paz, está me trazendo muito sofrimento, eu não quero. Não, estou saindo. Não, estou saindo, não me traz paz, está ferindo a minha paz. Então, minha paz é o meu valor. Você entendeu? Porque assim, a gente vê, às vezes, muitas pessoas ficam naquele apego à profissão, a um relacionamento de que não, tenho que manter isso e tal. Então, né? a PNL, ela se propõe como um manual da mente, onde quando você aprende esses princípios e vários outros, eu estou dando exemplos, mas só para estudar a formação básica com a gente são 6 dias, né? Eram 8, eu resumi para 6, porque é muita matéria, né? Então, assim, quando você tem esse sistema dentro da sua mente, você pode ser impactado emocionalmente, mas um pouquinho que você pensa, você já chega no melhor caminho. Certo? Outro pressuposto, né? As mesmas estratégias levarão aos mesmos resultados. Você quer um resultado diferente, faça algo diferente. É tão óbvio, né? Mas às vezes está insistindo no erro. Às vezes você está ali insistindo no erro. Eu ensino isso para minha filha, para meus filhos, né? Às vezes minha filha está assim, papai, eu não consigo, não dá certo. Eu falo assim, filha, vai por aqui. Você consegue. E se você for por ali, ó? Viu que você consegue? Sabe? É tentativa e erro. Faz até acertar. Não é desistir no primeiro obstáculo. Sabe? É você ter o recurso que você precisa, né? Outro pressuposto, um que eu adoro, é o meu favorito, que é assim, ó. Todos os recursos estão dentro de ti.
E os que você acha que não estão, você pode criá-los com o que você tem. Então, assim, tá tudo dentro de você, tá tudo dentro de você, tá tudo dentro de mim. Ai, nossa, mas isso aqui eu não sei. Como é que faz isso daqui? Uai, o que me impede de aprender? Com o que eu sei, eu aprendo. Quanto tempo eu preciso? Eu aprendo isso daqui também. Não é que não é para mim. Eu estou a um passo de aprender isso aqui, mais isso aqui, mais isso Legal. aqui. Né? O próprio Jesus falava, o reino dos céus está dentro de vós, né? Ou seja, está tudo dentro de você. Então, a PNL, ela ajuda a gente a encontrar os recursos dentro de nós. Basicamente, toda a técnica de PNL, embora mudem os nomes, são muito parecidas. Elas querem dizer o seguinte, você tem um problema, você está inserido nesse problema. Quando você está inserido no problema, você não vê, né? Você tem uma névoa ali, você está no meio do tiro cruzado, né? Então, você sai, dissocia, vê de fora. Quando eu vejo de fora, eu vejo melhor. Busco onde está o recurso que dissolve isso e trago o recurso como solução e dissolvo isso. Então, estou no problema, saio, busco o recurso, colapso contra isso e busco a solução. E busco a estratégia. E aí isso vão vir em nomes de técnicas diferentes, são mais de 50 técnicas, com metáforas diferentes, mas que buscam uma solução prática para aquilo. Então, como eu tenho esse manual, eu vejo que tem pessoas assim que se chateiam, elas ficam assim 1 mês na cama, ficam em depressão. Eu me chateio também, mas menos, muito menos. Por exemplo, perdão. Perdoar é uma habilidade. Tem gente que não perdoa ninguém. Quando você começa a aprender a perdoar, antes da pessoa pisar na bola com você, ela já está perdoada. Você já liberou. Não você se tá liberando... ofende. Não, você já entendeu que o perdão não é sobre o outro, é sobre você. Ah, não, eu não vou perdoar porque ele não merece. Não é sobre merecimento. É sobre você se permitir se libertar da memória de dor. É um ato de inteligência para consigo mesmo. Ah, mas e o outro? O outro me prejudicou. Nada fica impune no universo. O que o outro fez volta contra ele, é aprendizado para ele. Estou falando para você liberar do seu coração. Então perceba que, ó, o perdão, a gratidão, tudo isso são habilidades que a gente desenvolve também. É um treino de perdão. É um treinamento de perdão. Eu li um livro que é um livro de zerar a Matrix, tá? Ele chama Um Curso em Milagres. É um livro Vamos anotar. um livro dessa grossura aqui, tá? Ele é um livro sobre treinamento de perdão. Basicamente, treinamento de perdão e de quebra de ilusões. Então, você fica bom em perdoar. Você fica bom em perdoar. E é libertador perdoar. Você solta aquilo, você libera. Às vezes a gente vê, né? Pessoas que não falam dentro da própria família, às vezes por causa de política, olha que maluquice, né? E a pessoa fica naquele... A pessoa nem é ela, o candidato, partido. Não é? Então é muito legal isso, né? São habilidades que a gente pode ir desenvolvendo, né? Através de estudo, prática, treino. Muito treino, inclusive, né? E eu aplico em mim. O que eu busco ser um treinador congruente. Aquilo que eu ensino, eu aplico, né? Por exemplo, eu estava há uns 2 anos atrás e eu comecei a ficar bem gordinho, né? Que eu estava... Essa vida de viagem, né? Cada semana eu tô num hotel. E meus alunos começaram a me cobrar, né? Pô, mas você... Mesmo que eu não falasse de emagrecimento... Não, mas você é nosso exemplo, você não pode. Falei, realmente, eu vou começar a aplicar em mim e emagreci 20 quilos, né? Então, eu busco aplicar em mim tudo que eu ensino para ser congruente, para não ser uma coisa... Vazia. Eu vivencio isso, né? Então, assim... Até um dia eu estava num amigo meu, que é o Rodolfo Torres, que é um cara muito legal, que ele faz essas tatuagens estéticas, né? Atende famosos e tal. Aí eu sigo ele faz... E ele falou assim... Ele falou assim, cara, quando é que você vai fazer um negócio, um curso pra família? Eu falei, família? Ele falou, você fica falando que você é o cara da hipnose. Pra mim, você é o cara da família. Ele falou assim, porque, pô, você tá casado com a mesma mulher, você só teve uma mulher na sua vida, né? Hoje inclusive, eu tô fazendo 20 anos... que eu conheci minha esposa. Ah, que legal, parabéns. Dia 22 de outubro de 2005. Tem 20 anos que eu estou junto com ela. Então, assim, foi a única, né, mulher, né, da minha vida. E tenho filhos maravilhosos. Então, assim, eu vivo para minha família e eu tento ser congruente com aquilo. Talvez por isso que eu tenho conseguido crescer. Porque as pessoas percebem incongruência. Uma verdade, né? Nas pessoas que falam uma coisa que não tá vivenciando isso aqui que ele tá falando. Eu acho que nesse meio, né, até de internet e tal, de pessoas que vendem prosperidade e tal, você olha para a pessoa e você não vê prosperidade, né? Você vê, tipo... Ela acaba ficando, né? Ensinando a como ficar, mas ela não é. Mas ela mesma não é.
fica uma coisa meio fake, né? Para algumas pessoas que falam, né? Assim, a gente tem, claro, tem todos os defeitos e tudo mais. Mas pelo menos buscar aplicar coerência, né? A coerência, eu acho que é fundamental. E você falou, Lucas, de gratidão, né? E a gente lendo, né, estudando, vê que a gratidão é um estado que é muito realizador, né? Quando você está no estado de gratidão, você consegue co-criar outras coisas. Fala um pouquinho, como que a gente pode desenvolver esse estado, né, permanente, sem que as coisas estejam sensacionais todos os dias? A gente tem que mudar a forma de vivenciar a gratidão. As pessoas estão muito condicionadas a agradecer quando elas recebem. Então, obviamente, eu te dou um presente, você fala obrigado, e ainda solta assim, não precisava. Precisava sim, né? Então, a gente precisa antecipar a gratidão. Ela ser um estado de espírito, ela ser o seu estilo de vida. E aí, quando você está nesse estilo de vida, você está em graça. Você está na frequência da alegria. E quando você está nessa frequência, o resultado nem importa tanto. É verdade. Né? É como o Bashar fala, faça o seu melhor, siga a sua paixão e desapegue do resultado. Então, a gente está aqui conversando, eu estou falando sobre coisas que eu amo. Eu estou dando o meu máximo aqui na entrevista, vocês também. Eu não estou preocupado se isso aqui vai viralizar, bombar, se não vai. Quem vai ver, quem não vai ver. Eu estou aqui porque eu gosto de fazer isso, eu estou seguindo minha paixão. Então, eu desencanei do resultado. Olha, isso é libertador, né? Muitas pessoas falam muito de gratidão, gratidão para cá, gratidão para lá, namastê, gratitude. Gratiluz. Gratiluz, mas a hora que eu falo assim, você realmente sente isso? Ou você está falando da boca para fora? Porque a pessoa, ela fala gratidão, mas daqui a pouquinho ela está reclamando, se queixando. Então, você tem que se definir, se é do time do reclamador ou do grato, né? Então, eu busco me policiar e evitar reclamar. E estar na gratidão. Ou seja, motivo para agradecer, será que a gente tem? Todos. É infinito, né? A lista é infinita. Se eu parar para agradecer, né? Agora, se você está com dúvida, vai lá no hospital, na UTI, visitar as pessoas lá, para você ver, né? Você vai ter a certeza que você precisa agradecer muito. Então, esse estado de graça, esse estado de alegria, fazer tudo como Paulo dizia, tudo dai graças, né? É um estado de elevação vibracional, inclusive, e que te ajuda a manifestar a realidade. É uma coisa interessante, né, que você falou num dos vídeos, é que assim, o céu e o inferno, eles estão muito dentro da gente, né? Então, por exemplo, eu estava escutando um dos podcasts seus e eu estava no meio de um trânsito na Marginal parada, só que assim, para mim estava ótimo. Você saiu de lá, né? E aí foi interessante, porque a primeira paciente que eu tinha marcado, assim, eu saí da minha casa, eu tinha certeza que a pessoa ia desmarcar, né? Olhei, não, tá tudo certo, fui para lá. E aí, assim, eu me deixei levar por aquelas palavras, por tudo que você falou. Então, assim, quando eu cheguei, realmente a paciente, ela tinha desmarcado. Eu tive uma intuição sobre isso. Mas estava tudo certo, porque eu pude ficar 1 hora te escutando. Né? Então, aproveitou o momento, né? Aproveitei. É isso. E muitas vezes a gente fica nervoso, a gente fica, meu Deus, vai dar horário, não sei o quê. Tipo... É esse estado de presença, né? O Bashar fala algo legal, que ele fala assim, né? Que horas são? Aí ele fala, now, agora. E daqui a pouco? Agora, now, de novo. E daqui, now. Ele falou, no relógio está escrito now. E por que a gente está correndo tanto, né? Para chegar onde? Onde que a gente vai chegar, né? O que a gente está buscando? Então, ok, a gente tem compromisso, tem afazeres, mas assim, vamos viver o agora. Vamos estar presente, vamos curtir cada momento com o que a gente tem. Vamos curtir com o que a gente tem. Eu lembro que quando eu casei com a minha esposa, né? A gente não tinha muitas condições, né? A gente era pobrezinho, né? Vou dizer assim, hoje a gente tem bastante condição. Mas na época, né? Era tudo muito difícil. Mas a gente era tão feliz com o pouco que a gente tinha, sabe? Então, a gente fazia a coisa dar certo. A gente tinha pouca condição, mas o pouquinho que a gente tinha, a gente fazia uma viagenzinha, a gente ia num restaurante, a gente fazia aquilo. Tem gente que está com muita grana e está infeliz. Então, curta o momento com o que você tem, faça o seu melhor, desapegue do resultado, sinta a gratidão, frequencia com a gratidão, é tão mais leve. Na verdade, dá mais trabalho reclamar. Você gasta mais energia, suga, a reclamação, ela suga, ela drena. Né? Os estudos mostram que quando você fica muito próximo de alguém reclamando, a pessoa reclamando muito para você,
São horas para você se limpar daquilo. Nossa, é verdade. Você pega aquela energia, né? Então, sai fora do ambiente. Não, só vamos falar de coisa boa, tá? Eu posso pontuar uma coisa que, ó, um feedback positivo. Isso aqui pode melhorar. Olha, isso aqui eu gostaria que fosse assim. Mas aquele clamor, né? Clamar 2 vezes sobre algo que você acha que não deu certo, você acaba criando essa realidade. Porque, como eu sempre falo, a realidade é um espelho. Ela não tem outra alternativa a não ser refletir o que você está vibrando. Só que a pessoa que está nessa reclamação, ela está cega ali. Ela não sabe. Ela está brigando com o reflexo do espelho, achando que o reflexo é externo a ela. Ela não sabe que ela que está projetando aquilo tudo. Então, ela terceiriza. Ah, mas isso aqui é por conta do fulano. Isso aqui é por conta disso, é por conta daquilo. Mas, na verdade, é a projeção dela. Se ela muda a projeção, se ela corrige o pensamento, a realidade se remaneja. O algoritmo, né, universal, Ele se reorganiza, né? porque ele não tem outra alternativa a não ser espelhar a sua escolha. E a gente às vezes fica, né? Não, você fica num looping de insatisfação, né? Eu acho que eu tenho pensado muito isso, assim, a pior frequência é da insatisfação, porque ela te coloca num buraco que é como se fosse uma areia movediça, né? Então é muito ruim. E o seu cérebro fica buscando evidências para justificar isso. Aí, tá vendo? Eu falei. É sempre comigo. Ó. Quer ver que vai dar errado comigo? Falei que a mulher ia desmarcar. Pronto, aí falei. Pronto, aí o cérebro fica assim, ok, mais uma evidência, mais uma evidência. Preciso mandar mais uma evidência para ela. E ela não sai disso, entendeu? Então, é preciso romper isso. Lucas, mas nossa, como é que eu vou ser grato se eu tô na lama, né? Mas essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque como eu falo, é muito bom você se sentir bem quando tá tudo certo. Muito tranquilo. Mas quer exercício de fé maior? Você agradecer por uma coisa que você ainda não tem, que você ainda não pegou na mão, ou você brincar com isso. Eu falo assim, brinque com esse sentimento. Eu gosto muito do seguinte decreto: como seria se... Você pode estar no buraco, na lama, mas você fala assim, nossa, como seria se eu já vivesse uma realidade assim? Como seria se eu já me sentisse em paz? Como seria se essa situação se resolvesse? Só de falar isso... Pessoal que está em casa aí, ó, não acredita em mim, não testa. Começa a brincar com como seria se você já começa a entrar numa frequência superior. É como mudar de canal. Você já não está no canal lá embaixo. Você não está mais no Cidade Alerta. Você está no Cidade Alerta e fala assim, como seria se passasse um filme bem legal agora? Você já está procurando o filme. Você já ligou o seu SARA, né, o seu sistema ativador reticular ascendente, a procurar uma nova informação para além do que você estava procurando. Agora, se eu ficar procurando só coisa ruim, eu vou encontrar. Eu acho que é legal você explicar isso, porque é aquele lance que você tá grávida, você só vê grávida, você tá procurando um carro. Explica para as pessoas o que é isso. Exato. A gente costuma ver o que está dentro da gente, né? Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele é um transdutor do pensamento. Então, a gente está recebendo estímulos, inputs visuais, auditivos e sinestésicos. Nós estamos processando esses inputs e estamos tendo outputs, comportamentos, ações e respostas. Por isso que é muito importante aquilo que a gente vê, o que ouve, o ambiente, porque, né? E você está colocando para dentro. Se você tá com a pessoa que reclama, daqui a pouco você tá reclamando junto. Você tá falando, nossa, realmente, é verdade, tá muito tal. Exato, é aí onde eu quero chegar. O ambiente, o que você vê, o que você ouve, tá te programando a projetar mais disso. Então, você vai começar a ver mais disso também. Então, o nosso cérebro, ele faz uma filtragem. A gente não vê a realidade. A gente faz um filtro, né, de bilhões de informações e a gente entende um pouco da realidade. O que a gente acha que é real, pelo menos, né? E aí, quando a gente faz esse filtro, vai bater no nosso sistema de crenças, que responde à nossa experiência. E vai fazer um filtro para eu ver o que está dentro de mim. Certo? Então, se eu fui uma pessoa que cresceu num ambiente pessimista, negativista e tudo mais, a minha tendência é olhar o mundo através desse prisma, a não ser que eu corrija isso, né? A partir do momento que eu elevo minha consciência e desfaço dessas crenças, eu me abro a ver coisas novas. É como quem faz um curso meu de PNL e fala assim, nossa, agora eu vejo PNL em tudo. Na verdade, sempre esteve. Mas você não conseguia nem ver essa realidade ali. Porque não estava em você isso. Certo? E esse filtro também vem das nossas profissões, né?
como, por exemplo, eu tive um dia um debate com um médico, né? E o médico, assim, ele falou, esse negócio de subconsciente não existe? Prova pra mim que o subconsciente... Porque eu sou médico e daí não tem o subconsciente no cérebro. Eu só respondi pra ele assim, você tá falando do cérebro ou da mente? O cérebro é a mente? Acabou. Né? Aí ele... não sei e tal. Porque assim, não é. O cérebro não é a mente. Então, só você tá procurando no lugar errado, né? Mas ele tá vendo naquele prisma. Ou, às vezes, eu tenho alunos psicólogos, psicanalistas, que falam assim... não, mas a hipnose não é isso, porque o Freud abandonou a hipnose, ele tá com aquela crença até hoje. Então, a gente tem que ir desfazendo dessas crenças, porque o nosso sistema ativador reticular ascendente, ele tá projetando aquilo que tá dentro da gente. Então, a gente tem que esvaziar o copo para aprender coisa nova. É um exercício. Isso é uma dúvida. Às vezes eu assisto muito Bashar também, adoro. E às vezes ele fala, a partir do momento que você trouxe ao consciente uma crença, ela já não existe mais. E para mim não rola isso. Porque ela tornou assim, ó, é um primeiro passo. Porque para mim continua. Porque, olha como é que é a coisa, né? Tem dia que eu tô nas minhas palestras, eu falo assim, por um acaso, assim, alguém aqui, assim, teria alguma crença limitante? Levanta a mão, todo mundo assim. Falar, muito bem, todos já se ascensionaram, não é mesmo? Todo mundo tem, eu também tenho algumas, né? Então, todo mundo tem. Só que, olha só, o nível, às vezes, de cegueira é tanto que você não sabe nem que você tem. Você acha que não tem nenhuma, né? Agora, quando você descobre esse software invisível, né, que é a crença, né? Que geralmente o medo revela ela, o medo é o guardião da crença. Quando eu descubro a crença, ela tem a oportunidade de se tornar absurda. Nossa, realmente, hein? Isso aqui que eu acredito, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Eu vou escolher uma melhor. Ou como o John Grinder, o criador da PNL, fala, você vai vestir uma roupa. Se ela te fica apertada, fica larga demais, você sai com ela? Não, você troca, não é? Então, por que você tem tanto apego à sua crença? Troca de crença como você troca de roupa. Essa crença foi útil daqui a aqui. Agora não funciona mais. Essa crença era do meu pai, da minha mãe. Não funciona mais. Quero escolher uma melhor. Aí você escolhe uma melhor. Ou desfaz e fica com nenhuma. É melhor, eu tô mais nesse caminho agora. Vou ficar com nenhuma. Então, quando a gente muda a crença, muda tudo. Porque a crença é o software invisível que está governando os nossos comportamentos, as nossas escolhas. Então, quando você fala assim, só para o pessoal de casa entender, o que é uma crença limitante? Vou dar alguns exemplos. Eu só durmo se eu tomar remédio, viu? Se eu não tomar o remédio, eu não durmo. Aí ela viaja para um hotel, ela esquece o remédio. O que o cérebro entende? Não vou dormir, eu só durmo com remédio. É uma crença. Não consigo emagrecer porque é genético, é da minha família, todo mundo é gordo. Ou seja, ela está desfazendo da epigenética, que é até maior que a genética. Escolhas, né? Crenças, ambiente e tudo mais, né? Não, falar em público, se falar em podcast só para alguém como Lucas Naves. Não, imagina. Então ela pôs uma limitação, que não é verdade. Mas por ela acreditar nessa limitação, ela se limita, ela não vai adiante. Não, até aconteceu um negócio, até falei pra você, né? Eu toco piano e eu toco no Bênção de Paz, na instituição que a gente participa, o Centro Espírita. E eu tenho, eu tenho, né? Desde sempre eu aprendi a ler com cifras. E aquilo foi a explosão de uau, né? Porque você é músico, você sabe. Então, se tira aquilo lá, meu Deus do céu. A música que você toca toda semana. Mas não é toda semana, é 30 anos. Se tira, aí na semana passada eu falei, não, Renata, pelo amor de Deus. Aí foram duas, ainda falei pra ela. Eu falei, eu consegui tocar duas sem a cifra. Porque você fala, meu Deus, se tira... Mas deve estar em algum lugar isso. Né? E assim, eu sofro bullying, todo mundo tira sarro da minha cara. Imagina, faz 30 anos que ela tá... E a pessoa ainda fala pra mim, mas imagina, como você não sabe tocar? Muito louco, né? Eu super entendo, porque eu, às vezes, estava num lugar... toca aí um violão. E eu sempre tocava com a palheta, né? Aí, quando me tirava a palheta também... Acabou o seu conhecimento. Não era palheta, era muleta, né? Porque, assim, eu sei tocar, mas mudou toda a forma, a mecânica da coisa. Então, você provavelmente condicionou a sua mente, né? Provavelmente não, condicionou a sua mente a ler as cifras, né? Ou alguns a partitura, enfim. E aí, o seu cérebro, ele criou uma plasticidade nisso, né? Claro que você sabe tocar, mas agora você precisa
estimular uma outra região do cérebro. Falo que tem que ser ou vira para cá ou vira para lá, né? Isso na neurociência chama metaplasticidade. O que é a metaplasticidade? É assim, ó, você fala uma língua, você aprender outra é mais fácil. Você toca violão, você aprender baixo é mais fácil. Porque você já tem um circuito neural estruturado, isso só precisa de alguns estímulos a mais para ramificar isso. Então, por exemplo, a teoria musical é a teoria musical. Mesmo. Então, você toca piano, você vai aprender as escalas, você vai aprender o campo harmônico. Para você passar aquilo para o violão, é uma questão de mecânica, de ajuste, não é? De pegada, né? Você vai tocar violão para guitarra, você muda a pegada, né? Mas a teoria é a mesma. Então, você já tem toda a circuitaria pronta. É como se você tivesse, imagina, uma casa. Você fez uma casa. Agora, você não precisa fazer uma do zero. Você tem uma que já está quase erguida. Você precisa fazer o acabamento dela só. É uma questão de estimular um pouquinho. A hora que vê, vai sair tudo. Sem a cifra. Aí, ó. Quinta-feira tá chegando aí. Inclusive, é um exercício de PNL para todo mundo aí que tem em casa. Fazer as coisas que você faz um pouco diferente. Parece que é pouco, mas é muito. Faz o mesmo caminho para ir para casa, muda um dia o caminho. Escova o dente com a mão esquerda. Sabe? Amarra o cadarço de uma forma diferente, numa posição diferente. Muda alguma coisa. Quando você... Dormir no outro lado da cama, que parece uma coisa impossível. Até no hotel, né? A gente já vai pro mesmo lado. Exato. Então, são pequenas mudanças que você está fazendo o quê? Abrindo circuitarias novas. O Joe Dispenza, ele fala que nós temos 70 mil pensamentos por dia. Nossa, é muita coisa. Né? Mas olha só, desses 70 mil, 90% tendem a ser os mesmos. Que a pessoa está ali na mesma rotininha, a mesma vidinha, o mesmo caminho, o mesmo pensamento, a mesma reclamação. Então, um pouquinho já é muito. Um pouquinho de mudança que você faz estimula novas regiões. Aprender uma coisa que não é da sua área. Sabe? Você aumentar o seu conhecimento geral, você estimular o seu cérebro para aprender outras coisas, né? É importante. Por exemplo, a minha filha, eu coloquei ela no Kumon, né? Para fazer matemática. E eu falei, eu vou fazer com você. Eu tô fazendo com ela. Que legal. Aí eu sento do lado das criancinhas. Quantos anos você tem? Eu falo 5. Porque eu entendo que é um exercício, é uma ginástica para o cérebro, né? Você treinar, você fazer algo diferente, você estimular o seu cérebro. A gente desaprendeu a fazer conta de matemática. Até escrever. A gente não memoriza mais o número de ninguém. Né? Antigamente, a gente sabia o número do pai, da mãe, da irmã, do namorado, eu falei do namorado. isso até numa palestra semana passada. Eu só sabia do meu marido, eu me ferrei. Porque na hora que eu precisei, ele não atendeu. E aí? Exato. Então, assim, ok, a tecnologia é incrível, né? Tá tudo na palma da mão. Mas, sabe, estimular um pouco mais o raciocínio. Ok, eu vou fazer a conta, mas eu posso fazer isso aqui de cabeça? Deixa eu ver como é que eu chego no resultado. É um treino, é uma ginástica para o cérebro. Assim como atividade física, musculação é fundamental para a nossa terceira idade, inclusive. É o que vai fazer você chegar na terceira idade. Ser um velhinho esperto... Com independência. É o treinamento mental, né? É a capacidade de raciocínio, de construção de raciocínio, que está cada vez mais em desuso com tudo pronto na mão. É verdade. E, Lucas, bom, nosso tempo já foi. Ah, meu Deus. Voa. Fala um pouquinho assim, você falou dos cursos, como que funcionam esses cursos? Qualquer pessoa, o atendimento, se você ainda faz. Muito bem. Os cursos, né? Eu tenho mais de 20 cursos. Né? Eu dou desde os cursos básicos a mestrado. Eu dou aula de pós-graduação, mestrado também em neurociências. Basicamente, os cursos iniciais você encontra lá no meu site, lucasnaves.com.br. Lá tem os cursos. O atendimento tá bem difícil. Não tem tempo, né? Esse ano eu já não pego mais ninguém já para atendimento, porque eu faço 2, 3 por dia só. E assim, lotou, mas os cursos estão disponíveis ainda. E tem tem no site, a gente vai também colocar aqui para vocês o site, né? Quem se interessar. Com certeza. E pode ser aquele insight que vai mudar a direção, porque às vezes você está sempre naquela mesma rota, né? É o que você falou, às vezes tem que dar uma... Aí os cursos de PNL acontecem na minha cidade, Vinhedo, é o único curso que eu faço na minha cidade, porque é uma logística muito grande, são muitos dias. Você falou que são 6 dias, né? É direto? 6 dias direto? 6 dias direto. O Metacampo acontece em São Roque, que é o de espiritualidade. Os de hipnose eu rodo as capitais do Brasil, as principais capitais do Brasil, eu rodo algumas por ano, né?
E eu tenho vários cursos online que encontro lá no meu site. Meus livros também estão todos lá, né? E os cursos de graduação já são com a universidade, né? Conhecimento integrado e neurociências integradas, que aí eu faço os cursos de graduação para quem quer ir para a área acadêmica. Ah, legal. Muito bom. Nossa, meu sonho fazer esse mestrado em neurociências aí. É muito bom. Deve ser incrível, assim. É incrível legal. E não só incrível, te dá uma autoridade também, né? Sim. Dá uma autoridade. Eu percebo que é diferente, né? Por exemplo, quando anunciava um curso meu numa cidade, né? Era assim, o hipnólogo Lucas Naves estará na cidade tal, no dia tal de tal. Hoje, quando fala assim, o neurocientista Lucas Naves, escritor, autor de 6 livros, que vai fazer hipnose. Sim. Então, quer queira, quer não, isso é importante para as pessoas. Eu posso ouvir ele porque ele é neurocientista, sabe? Exato. Então, e sem contar que conhecer o cérebro humano, né? É fascinante. E eu termino dizendo assim que eu me apaixonei muito pela neurociência quando eu descobri que eu estava estudando a mim mesmo. Porque estudar o cérebro é estudar o seu próprio cérebro, é estudar você mesmo. E isso é um autoconhecimento maravilhoso. É verdade. Apaixonante, né? Ai, muito legal, gente. Nossa, foi demais, pessoal. Agradecer demais. Não vemos a hora de ler os livros. Ai, nossa, já vamos aqui brigar, né? Mas foi muito legal. E quem sabe não marcar um outro dia. Com certeza. Agradeço muito o convite e desejo muito sucesso para o projeto de vocês. Ai, muito obrigada. E agradecer você também que está em casa, lembrando da nossa... Ó a live. Gente, não é live. É presencial. Dessa vez. Se você quer deixar a sua casa linda, linda, linda. Olha, eu já vi umas coisas hoje, eu fiquei apaixonada. Nossa. Linda, com vários descontos, condições maravilhosas para você deixar a sua casa linda no Natal, dia 8 de novembro. Entra no nosso Instagram, você vai ver lá todas as informações. A magia do Natal começa aqui nas Três Irmãs Cortinas. A gente sabe que essa época do ano todo mundo quer deixar a casa linda. E nós vamos te dar uma super força. Toda a loja, no dia 8 de novembro, vai estar em promoção, gente. Toda a loja, todos os produtos vão estar com no mínimo 10% de desconto e até 50%. Então eu espero vocês no dia 8 de novembro, na Avenida Guilherme Jorge, 394, aqui na Vila Carrão. Das 9 da manhã às 6 da tarde. Até lá. Tá bom? É isso. @Três Irmãs Cortinas. E a Rê? E aí, gente, se você tá chegando no fim do ano, bate aquele desespero aí, né? De tem que entrar no vestido. Se você não tá querendo investir em caneta emagrecedora, enfim. Então, procura realmente o caminho das pedras. Constrói aí a sua casinha com um tijolinho, né? Com atividade física, com suplementação, com orientação personalizada. Entra lá no @Renata Giudice Nutri. E aí, você pode fazer sua pergunta. A gente atende online, Brasil inteiro e mundo também. É isso aí. E agradecer vocês, agradecer o Lucas mais uma vez. Muito obrigado, foi um prazer. Legal. E até a próxima semana. Tchau, gente.